Vamos conversar algumas coisas sobre o mundo da encadernação? O método que eu escolhi para ensinar encadernação é um método que parte de um todo para um conteúdo mais específico, abordando alguns fatores que envolvem o processo da encadernação. Como vocês puderam ver, eu deixei um vídeo para vocês confeccionarem um caderno simples, mas muito útil. Eu gosto muito desses caderninhos, porque a partir deles eu faço meus planners, faço meu bullet journal, que depois a gente vai conversar um pouquinho. Então, e aí esse vídeo que mostra como se faz um caderno, qualquer pessoa pode fazer, mesmo aquelas que nunca fizeram nenhum tipo de encadernação. Assistindo o vídeo, acredito eu que todo mundo consiga fazer sem grandes dificuldades. Só que no meio do processo aparecem alguns detalhes que agora eu acho que vale a pena a gente conversar sobre isso. Para ajudar, eu separei um material para fazer um novo caderno. E nesse novo caderno eu vou ensinar uma nova costura para vocês. Assim vocês aproveitam e já tem 2 costurinhas para fazer os seus cadernos, tá bom? Então eu tenho aqui todos os papéis em tamanho A4. Tamanho A4 é aquele tamanho tradicional da folha de papel sulfite que a gente conhece. No mundo da papelaria, a gente tem esses valores de medidas, né? Então, na verdade, o papel A4, ele deriva de um papel de tamanho gráfico e que depois ele é cortado no tamanho A1. Esse papel tamanho A1, ele dá origem a 2 folhas de tamanho A2. Depois, cada folha de A2 sendo dobrada, sendo medida, ela vai se tornar A3 e assim por diante. Então, o A4 é esse papel aqui do tamanho do papel sulfite. E quando a gente dobra, ele vira um tamanho A5, tá? Então, a origem do caderno é no tamanho A4, só que depois de dobrado, o produto final, o caderno final, que vai ser entregue para vocês, é um caderno de tamanho A5. Agora eu virei um pouquinho a câmera para ficar mais fácil para vocês visualizarem. Então aqui eu tenho a capa, a contracapa, vamos chamar assim, que é aquele papel no Color Plus, colorido, tá? Esse papel Color Plus que eu estou usando numa gramatura de 180 gramas. Ele é um pouquinho grosso em comparação às folhinhas de sulfite que eu vou usar no miolo, tá? A capinha também 180 gramas no papel craft. E aqui eu separei 15 folhas no que a gente conhece de papel sulfite, tá? Na verdade, o nome do papel é papel offset. Aqui eu utilizei uma gramatura de 90 gramas, que é uma gramatura um pouquinho mais alta do que a gente costuma usar para impressões caseiras, tá? Normalmente a gente compra aquele pacote de papel sulfite, cada folha tem 75 gramas. Esse daqui de 90 porque eu fiz a opção de imprimir o pontilhado e dar uma certa encorpada no meu trabalho, tá? Então, nos cadernos eu gosto muito de usar o papel de 90 gramas. E aqui eu tenho 15 folhas de papel offset de 90 gramas, impressas frente e verso no pontilhado. Agora vamos dobrar as folhas do miolo, tá? Então eu pedi para vocês dobrarem de 5 em 5. E eu vou explicar por que a gente dobra de 5 em 5 primeiro. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Bato elas, coloco aqui na minha mesa
junto pontinha com pontinha. Olha só, seguro aqui com os meus dedos indicadores e médios e com o polegar eu vou acertando aqui a dobra, tá? Falando um pouquinho de dobras, na encadernação a gente tem uma ferramenta que é chamada de dobradeira. Normalmente, na encadernação tradicional, as dobradeiras eram feitas de osso. Hoje é um pouquinho difícil de achar e elas são bem caras, tá? Essa minha aqui é de teflon e de osso para não marcar tanto papel. E a gente costuma vincar essa dobra com a dobradeira. Eu não tenho dobradeira, como é que eu vou fazer? A gente sempre dá um jeitinho, né? Nas minhas andadas por aí, naquelas feirinhas de artesanato, eu encontrei essa colherzinha de pau, que ela é bem plana. E com as costas dessa colherzinha, eu também posso vincar o meu papel. Eu vou fazer isso com as outras folhas. Pego 5 folhas. Bato. Coloco na minha mesa, junto pontinha com pontinha e com os polegares eu faço a minha dobra, faço a dobradeira. E as outras 5 junto. E aqui eu formei 3 cadernos de 5 folhas. Nós chamamos de fólios. Cada caderninho desse é chamado de fólio. Na verdade, ele vai formar um único fólio, porque depois que eu furar, eu vou colocar um dentro do outro. Mas por que eu dobrei de 5 em 5? Justamente por causa do furo. Pronto, aqui eu já dobrei a minha capa, minha contracapa e os 3 cadernos. Vamos agora à furação. Bom, então aqui eu tenho meus 3 fólios dobrados, minha capa e a minha contracapa. Por que eu pedi para dobrar de 5 em 5 folhas? Porque na hora que eu for furar, se eu tiver todas as folhas juntas, para eu furar de uma vez só com o agulhão, na hora que eu entrar, o buraco na parte interior vai ficar muito grande e quase não vai aparecer o buraquinho da parte exterior. Então, o número de 5 folhas é o limite que a gente normalmente usa para furar os cadernos na encadernação, tá? Então, para furar, a gente utiliza essa ferramenta, que é chamada de sovela ou agulhão. E se você não tem esse agulhão, você pode improvisar fazendo com uma agulha de tapeçaria, desde que ela tenha uma pontinha. E aqui na outra extremidade, vocês podem colocar uma massinha de Durepox ou fazer uma coisa mais bonitinha artesanalmente, colocar um botão grande, bonito e arrematar com uma massinha plástica, fazer uma pintura de porcelana e personalizar o seu próprio agulhão, tá bom? Além do agulhão para furar, nós utilizamos também esta ferramenta que se chama bercinho de furação, tá? Para quem não tem bercinho, eu vou dar uma outra possibilidade. Vou ensinar aqui vocês fazerem o seu gabarito de furação. Lá no outro vídeo eu mostrei esse gabarito aqui, feito no papel sulfite, porque eu utilizei o bercinho. Então esse gabarito eu coloquei no meio do meu caderno, dentro do bercinho e furei. Mas para quem não tem o bercinho, então vamos pensar numa outra possibilidade. Eu vou pegar um pedaço do papel Color Plus ou uma cartolina um pouquinho mais grossa, tá? E eu vou fazer o seguinte, eu vou dobrar esta tira
ao meio. Dobrei. Aqui nessa extremidade, eu vou usar minha régua de aço, que tem mais ou menos uns 3 centímetros de largura. E eu vou riscar, deixa eu ver aqui um lápis, riscar da metade para frente, tá? Aonde eu risquei, eu fiz para facilitar para vocês visualizarem. Na verdade, eu vou cortar. Se vocês tiverem o estilete, corta com o estilete. Se não, com a tesoura sobre o risco que vocês fizerem. Certo? Agora, a partir deste risco, deste traço, deste corte, vocês vão colocar o caderninho de vocês e vão riscar aqui do outro lado. Aqui sim, vocês vão riscar até o outro lado, com traços, para ter uma referência, para a gente vai montar o nosso gabarito, tá certo? Esse lado que vocês cortaram, vocês vão colocar um C de cabeça e no outro lado do risco, um P de pé, tá? Essa costura que vamos fazer hoje chama-se borboleta. E eu vou pegar a medida do meu caderno, a altura do meu caderno, que tem 21, e vou achar o meio desse caderno. Bom, ele tem 21, metade de 20, 10, com metade de 1 centímetro, 10,5. E marco aqui o ponto central do meu caderno. Do corte para frente, eu marco 1 centímetro. Do risco para cima, eu marco 1 centímetro. E eu vou ter aqui 3 furos. É isso que eu vou fazer no meu caderno. Então, eu vou pegar agora o meu caderninho e eu vou posicionar o gabarito aqui no meio dele, ó, de forma que essa tirinha que eu cortei, ela impeça do caderninho sair do lugar. Ó, ela funciona como uma barreira para você furar todos no mesmo lugar. Então, eu encaixei aqui. Olha só, tá? Aqui é a minha medida, cabeça e pé. E aí, com o agulhão, eu vou apoiar esse caderno em cima de um papelão ou de um EVA. Vou virar assim para vocês, ó. E vou furar, tomando cuidado para que ele fique num ângulo de 45 graus, tá? Aqui e aqui. Já tá marcado, aí depois eu dou mais uma forçadinha para abrir o buraquinho, tá? Então, lembrando aqui, ó, desse lado é a cabeça, então eu vou colocar os meus caderninhos todos na mesma posição, para que os furos, eles fiquem na mesma posição na hora que eu for costurar. E eu vou fazer isso com os demais cadernos, e com a capa e a contracapa também. Prontinho, tudo furado, olha só, ficou tudo furado na mesma posição, na mesma direção. E agora eu vou colocar a capa, a contracapa colorida e o meu
folho e o miolo lá um dentro do outro. Formando um caderno de um folho só. Agora, olha só o que aconteceu. Era justamente isso que eu queria conversar com vocês. Na hora que eu coloco um papel dentro do outro, vai formando um volume aqui na lombada dele e vai empurrando os cadernos mais internos para fora, as folhas. E aí, os papéis que eram todos do mesmo tamanho apresentam uma desigualdade no final. E esse era o principal motivo de eu fazer esse vídeo para vocês. Porque depois que eu costurar o caderno, eu vou ter que acertar esse pedaço que ficou para fora. Esse acerto, na encadernação, nós chamamos de refilamento. E aí eu vou dar uma dica de como refilar o seu caderno. Mas antes disso, vamos à nossa costura. Eu vou utilizar o fio encerado. Se você não tem, você pode usar uma linha de bordar, tá? Com uma agulha também apropriada para que entre esse fio, passe pela agulha, pelo buraquinho da agulha, tá? O importante é que esse fio seja resistente. Não pode ser uma linha de costura de poliéster que arrebenta facilmente, porque ele tem que ter uma resistência para segurar a costura do caderno. E eu vou cortar mais ou menos a medida de 3 vezes a altura do meu caderno. Não precisa muito, mas eu gosto sempre de deixar uma quantidade a mais para não precisar ter emenda, tá? Vou passar o fio pela minha agulha. Para ajudar, eu sempre dou uma amassadinha na ponta com a dobradeira para facilitar a passagem pelo buraquinho. Tá? Bom, essa costura é diferente da outra. Nós vamos começar de fora para dentro. E nós vamos começar pelo furinho do centro. Eu vou entrar com a minha agulha de fora para dentro, passando pelas capas e pelos cadernos. Pronto, passei e deixei um bom pedaço de fio aqui do lado de fora, que depois eu vou fazer uma graça com ele, tá? Saí pelo buraco do meio, eu vou lá pro buraquinho de cima, lá em cima do caderno, e vou fazer a mesma coisa, só que agora eu vou passar de dentro para fora, pegando todos os cadernos. Cheguei aqui fora. Agora eu vou lá para o outro furo, na outra extremidade, aqui na outra ponta. E passo o fio agora de fora para dentro. Cheguei aqui dentro, deixa eu puxar meu fio aqui. Eu vou agora sair pelo buraquinho do meio, aquele que eu entrei, o primeiro furinho que eu entrei, tomando cuidado para não costurar a linha, só em passar pelo furo mesmo, tá? Como já tem um fio, às vezes o buraquinho fica um pouquinho mais difícil de entrar. Mas vai com jeitinho, com cuidado, que ele chega lá.
Pronto. Agora eu cheguei aqui. Tenho minhas duas pontas nesse furinho. Um dos fios eu vou passar de um lado desse fio central e o outro do outro lado. E aí eu vou amarrar, vou dar dois, posso tirar a agulha já, e eu vou dar dois nozinhos aqui, prendendo esse fio transpassado pelo centro. Um nó, dois nós, puxando na direção da dobra do caderno, tá? Aí eu igualo aqui o meu fio, dou um nozinho na ponta, só para fazer uma gracinha. Vocês podem até pendurar uma continha se quiserem, tá? Meu caderno tá praticamente pronto. Passo a dobradeira para assentar. E agora nós vamos falar sobre o refilamento, porque olha só, tá vendo que ficou essa bordinha? O processo de refilamento manual, ele é muito trabalhoso, porque exige paciência para que o trabalho saia o mais perfeito possível, tá? Normalmente, quando a gente trabalha com cadernos volumosos, com um número grande de páginas, a gente utiliza uma guilhotina profissional para que o refile fique perfeito. Mas esse caderninho, ele é uma boa opção de treino, porque como ele é fino, ele só tem um fólio, na verdade, então é um caderninho muito bom para a gente treinar o refilamento, que é trabalhoso, mas não é difícil. Basta que a gente tenha um pouquinho de paciência e dedicação. Então, bora fazer bastante caderninho para treinar o refile. Eu utilizo uma régua de aço, tá? De preferência de aço, porque a de acrílico, o estilete pode machucar e pode criar imperfeições. E o estilete, sempre que eu vou iniciar o refile, isso é importante, tá, gente? É lâmina de boa qualidade e sempre nova. Então, eu sempre quebro a minha pontinha da lâmina para que ela fique zero bala, tá? Eu vou ficar em pé porque fica mais fácil. Outra observação importante que é assim, vocês posicionem a régua sempre na medida do papel menor, né? Para igualar o restante. A régua sempre acima do caderno e vocês vão segurar firmes na régua. Não precisa colocar muita força, porque senão vocês vão ficar sem braço. Mas desde que ela se mantenha firme e não saia do lugar. O estilete, vocês não vão colocar força nenhuma. Vocês só vão ter a paciência de passar o estilete por diversas vezes e sempre na mesma posição. Por isso que é importante que a régua não saia do lugar. Tomando cuidado com os dedos, tá? E aqui, olha, como eu falei, a régua tá acima do caderno. O estilete, ele começa acima da régua também. Acima do caderno, desculpa. E aí vocês vêm trazendo a lâmina do estilete deitada, não em pé assim, tá? Mas deitada. E vocês vão passando. Aqui, cabe cantar uma música, recitar um mantra, muita paciência. Olha, não tô colocando força, eu só tô passando diversas vezes, sempre começando antes do caderno. Ó, já tô chegando lá na capinha colorida.
Prontinho, ó. Viu só? Refile perfeito. E agora sim, vocês já têm um novo caderno com a costura borboleta. Gostaram? Eu só vou saber se vocês gostaram se vocês fizerem um caderno e postarem nas redes sociais me marcando. Quem fizer e postar, eu vou repostar no meu stories, tá bom? Faz aí, eu quero ver, hein? Eu tô esperando. Tá vendo? Não é difícil. Encadernação tem que ser assim, sem complicação. Beijos!